Olá, muito boa tarde. Começando mais um Plano de Jogo, vamos aos destaques de hoje. Um complexo esportivo na periferia de Esteio oferece aulas de boxe para transformar a vida de crianças e adolescentes. A LAF volta aos treinamentos focando no estadual da Série Ouro de futsal. Inter enfrenta Sampaio Correia pela terceira fase da Copa do Brasil para manter evolução do time. Clubes gaúchos entram em quadra esta noite pela Superliga de Vôlei Masculino. Faltam 2 rodadas para definir os classificados para os playoffs da competição. O Canoas pode garantir a vaga esta noite na partida contra o Minas Tênis em Belo Horizonte. Os canoenses ocupam a 8ª posição com 4 pontos de vantagem sobre o Bento Vôlei, que joga contra o Maringá no interior do Paraná. O Canoas confirma a vaga se vencer por 3-0 ou por 3-1. Já o time da Serra precisa vencer os mineiros e torcer contra o Canoas. Se isso acontecer, os 2 times vão se enfrentar na última rodada e decidir com quem vai ficar a última vaga nas quartas de final da Superliga. E 6 meses depois dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, o Brasil ainda não tem um órgão de controle antidoping. Enquanto o Comitê Olímpico Internacional, em conjunto com a Agência Mundial Antidoping, a WADA, intensifica a vigilância sobre o uso de substâncias proibidas no esporte, o Brasil enfrenta um momento de estagnação. Desde o dia 20 de novembro do ano passado, a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem está impedida de atuar por ter sido declarada em não conformidade com o Código Mundial Antidoping. Apesar do anúncio do descredenciamento apenas 3 meses depois dos Jogos Olímpicos do Rio, o secretário Rogério Sampaio nega que a imagem do país esteja arranhada. A expectativa é de que até o fim do mês a situação esteja resolvida. Durante o período em que a ABCD está inapta de atuar, as confederações podem contratar os serviços de uma empresa de coleta particular e requisitar as respectivas federações internacionais que exerçam a função de autoridade de teste. Mas a dificuldade financeira ainda é um entrave para tal medida. A LAF volta aos treinamentos focando no estadual da Série Ouro de futsal. Acompanhe na reportagem da TV Univates. Terminou a folga. Depois da avaliação com o fisioterapeuta, hora de correr, treinar, se preparar para o Campeonato Gaúcho de Futsal Série Ouro. A equipe da LAF começou a treinar no Complexo Esportivo da Univates. Estamos começando um trabalho visando aí o campeonato em maio. É o primeiro compromisso e acredito que seja o único compromisso da LAF esse ano é o estadual. Então a gente vai ter que focar a equipe, né? Uma equipe bem diferente, bem modesta, uma equipe com uma situação jovem, né? Uma equipe que a gente fez com jovens talentos, alguns da região, mesclando com alguns experientes que a gente está trazendo de fora. O nosso grupo, a princípio, agora é uma parte que está se apresentando hoje e a outra parte deve ser apresentada daqui uns dias também, para ter o começo realmente dos trabalhos para esse ano. Equipe com muitos jogadores jovens, entre eles o Matheus Couto, mais conhecido como Teteu. O garoto de 17 anos passou na peneira que a equipe da LAF fez no ano passado e já integra a equipe. Minha expectativa é treinar bastante, né? Vou me dedicar bastante para ir para os jogos, né? Como eu estou começando agora, né? Então vou me dedicar bastante. Responsabilidade para aqueles que já estão há mais tempo no time, como Marcelo Giba. Somos primeira temporada como profissional e com certeza isso pesa, mas a partir do momento que eles adquirem confiança, se soltam aí no dia a dia e isso acaba dando um resultado positivo e ajudando a equipe, né? Independente da idade ou da experiência do atleta, se o atleta está bem, ele vai jogar. O professor Bela já frisou muito bem isso e eu também, como comecei muito cedo, eu com 17 anos já jogava profissional, então vou tentar dar esse exemplo para eles aí, mas também um exemplo dentro de quadra, né? Você tem que estar treinando e se esforçando para que as coisas positivas aconteçam. E um complexo esportivo na periferia de Esteio, inaugurado há 4 meses, está levando bem-estar e cultura aos moradores da região. E entre as diversas atividades esportivas oferecidas no local, o boxe está se transformando a vida, né? Está transformando a vida de crianças e adolescentes. Na rampa, o pequeno skatista arrisca uma manobra ousada. Na cancha de futebol, a gurizada bate uma bola. Essa é a estrutura do Centro Esportivo Unificado Praça Céu, em Esteio. Mas a grande atração são as aulas de boxe gratuitas para crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social. O projeto, desenvolvido há 6 anos pela Prefeitura do município, vem revelando grandes talentos.
É aqui nesse ringue que estão sendo formados os lutadores de boxe do futuro. Mas muito mais do que campeões, eles estão aprendendo a ser cidadãos. E quem passa esses ensinamentos aos mais de 30 alunos é o professor Abílio. Hoje a gente tem um grupo de atletas, né, que representam o município em competições importantes, competições estaduais, nacionais, e agora a gente vai fazer um campeonato internacional dia 11. Então esses atletas treinam aqui à noite. O potencial de Gabriel, de 17 anos, bicampeão gaúcho de boxe olímpico, foi descoberto nesta lona. O que tu diria para os teus colegas que estão aqui e que te têm como uma referência? Treinar bastante também, que é importante, ter foco e não ir para o caminho errado, sempre ficar no caminho certo. O bom desempenho de Diego, medalha de bronze no Campeonato Brasileiro, garantiu a ele a Bolsa Atleta do governo federal. É que o Bolsa Atleta daí me ajuda que eu posso treinar mais, não preciso trabalhar muito, posso trabalhar meio turno e tenho mais tempo para treinar, posso me dedicar mais e evoluir cada vez mais, hein? Richard é o mais novo da turma, com apenas 5 anos. Ele ainda é franzino, mas já tem golpes firmes e sabe o que quer. Tu quer ser lutador de boxe? Sim. É, e qual é o golpe que tu mais gosta de fazer? Gancho. O centro tem ainda quadra de basquete e pista de corrida. O Praça Céu também oferece biblioteca, um telecentro e teatro. E o Inter enfrenta Sampaio Corrêa pela terceira fase da Copa do Brasil para manter aí a evolução do time. O clube está a 8 jogos sem perder. Para o jogo desta noite no Maranhão, o Colorado quer fazer valer o bom momento do ataque do time. Ponto forte da equipe comandada por Antônio Carlos Zago, o setor ofensivo marcou 20 gols em 11 partidas na temporada. O atacante Brenner é o artilheiro do time no ano com 7 gols. Depois de eliminar o Princesa dos Solimões e o Oeste de São Paulo em uma partida, o confronto contra o Sampaio Corrêa vai ser decidido em jogos de ida e volta. Os maranhenses eliminaram o Guarani de Juazeiro do Ceará e o São José de Porto Alegre. A partida de volta vai ser realizada na próxima quarta-feira no estádio Beira-Rio. O vencedor deste confronto vai enfrentar quem passar de Criciúma ou Fluminense. Pelo lado da equipe maranhense, o time vive um momento complicado no campeonato estadual e, neste momento, não se classificaria para as semifinais do primeiro turno. Sampaio Corrêa e Inter jogam a partir das 15 para as 10 da noite no estádio do Castelão, em São Luís. Rápido intervalo, já voltamos. De volta aqui com o plano de jogo desta quarta-feira. Estamos recebendo no estúdio ele que fez parte do plantel do Grêmio, campeão da Libertadores em 95. Jogou no chamado Banguzinho, né? Que foi campeão gaúcho também em 95. Passou por times da Espanha, Portugal, Chipre, também no certame nacional como Sampaio Corrêa, adversário do Internacional hoje aí na Copa do Brasil. É o Rafael Jaques, ou Jaques, ex-atacante, hoje treinador do Sub-20 do São José. Tudo bem, Jaques? Boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado pela gentileza conosco aqui. Bom, tu subiu nas categorias de base de 94 do Grêmio, né? Foi em 94, até fez um gol na Libertadores 95 com o Nacional do Equador. Tu jogou na Europa. Quais são as características que tu percebe hoje no futebol aqui na América do Sul, a Europa? O que tu pode ver hoje, fazer um pouco dessa comparação? Como é que tu percebe hoje? Hoje e também naquele momento que tu estava jogando como jogador. Bom, Marcelo, prazer estar aqui com vocês. E basicamente tratando do futebol sul-americano para o futebol europeu, né, da experiência que a gente teve ao longo da carreira, é a cultura tática, né? O jogador sul-americano, ele tem muito talento, ele tem muita técnica, ele tem um improviso superior em relação ao jogador europeu, mas, sobretudo, a cultura tática do jogador europeu é bem maior. E tu percebe isso na Libertadores também? Percebo isso na Libertadores também. E isso, eu vou um pouquinho mais longe, isso é cultural, né? Isso se nós formos passear na América do Sul e passear na Europa, até o fato da educação do povo, em termos o cuidado com a própria cidade já reflete isso daí, né? Então, essa cultura é antiga e o futebol europeu, em termos táticos, tem essa prevalência em relação ao futebol sul-americano. Bom, tu jogou no Sampaio Corrêa, Goiás, Santo André, jogou no Grêmio. São estados diferentes, também tu percebe diferenças?
muito. Rio Grande do Sul tem uma cultura. Joguei além do Grêmio aqui no 15 e na Ubra. No estado de São Paulo, joguei no São Paulo, no Guarani de Campinas, no Araçatuba. Né? Joguei no Sport Recife, em Pernambuco. Então, o futebol gaúcho, por exemplo, ele... tu der um carrinho ou der uma tirada de bola, um balão para a arquibancada depois de ter feito um gol, é comemorado, né? Pelo torcedor. Sim. O futebol pernambucano é diferente. O futebol pernambucano, ele prioriza a velocidade, né? O ataque. Se for jogar um pouco retrancado em algum clube do Nordeste, o torcedor vai reclamar. E o futebol paulista, ele é o mais profissional de todos, né? Dos que eu passei. O futebol paulista, ele preza pela competitividade, não só sem a bola, né, na hora de marcar, mas também, principalmente, um jogo organizado, uma organização ofensiva bem feita no momento que tem a posse da bola. Bom, tu já atuou como jogador anterior, já atuou como dirigente, agora como treinador. Como é que tu percebe hoje a organização do futebol no interior e até muitas vezes essa questão do futebol do interior, se faz um time para 3, 4 meses e acaba não fechando as portas, mas dando um período maior, um lapso temporal maior, período maior sem atividades, nesse caso. Exato. Como é que tu percebe essa questão? Marcelo, isso é ruim para o nosso futebol, né? Eu acho que a CBF poderia reorganizar isso daí, utilizando os clubes menores, os clubes do interior, com situações de regionalizar campeonatos nacionais. Mesmo que venha a se tornar Série E, Série F, Série G, não me importa, mas contribuir com um calendário mais longo para essas equipes, né? E falando mais da parte tática, hoje eu vejo com muito bons olhos essa mudança de cultura que tem havido no futebol. Eu acho que o professor, como se diz, né, o ex-atleta, aliado ao professor, à pessoa do curso, ele tem contribuído muito para a evolução do futebol. E isso mesmo na divisão de acesso, e não só no Campeonato Gaúcho da Primeira Divisão, como na divisão de acesso, a gente já vê uma cultura diferente, equipes já tentando sair jogar com o futebol tocado, jogar desde o... Tu está percebendo agora, trabalhando como treinador de categorias de base, está percebendo essa cultura? Percebendo essa cultura. Na base, isso já é há mais tempo. Ah, é? No futebol de base, isso é mais tempo. Isso já é cobrado, já é trabalhado há mais tempo. Aproximadamente 5, 6, 7 anos. No futebol do interior, já dos últimos 2 anos para cá, os treinadores já têm se preocupado em não só fazer ligação direta, dar balão, não. A organização ofensiva tem iniciado desde o goleiro até o centroavante. O potencial dos jogadores hoje no Rio Grande do Sul, como é que tu percebe? Eu acho que nós temos bom potencial, né? Mas, ao mesmo tempo, a diversificação que tem tido de jogadores, principalmente da dupla Grenal, né, na base, que vem de fora, tem contribuído também para o crescimento do jogador daqui. E hoje, em função da comunicação, né, da internet, vamos dizer assim, os jogadores daqui estão sendo vistos fora daqui e saindo direto. E os jogadores também de fora têm vindo para cá. Só para finalizar, o adversário do Internacional, Sampaio Corrêa, o que tu tem a dizer um pouco? O Sampaio é um clube muito forte dentro da sua casa, né? Dentro dos seus domínios. Mas eu acredito que o Internacional não vai ter muita dificuldade em relação a essa disputa nessa fase da competição, porque eu vejo hoje no Inter, analisando as duas equipes, um futebol muito mais, um grupo muito melhor tecnicamente e muito bem trabalhado taticamente pelo Antônio Carlos. Maravilha. Jacques, obrigado pela gentileza e atenção conosco aqui. Obrigado pela tua presença aqui. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, Marcelo. Sucesso, obrigado. Boa sorte. Obrigado. A gente vai ficando por aqui. Boa tarde, até amanhã. Tchau, tchau.